Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, como vocês viram no título, como vocês viram na thumb, eu vou explicar o passo a passo, todos os terminais, pino a pino, do funcionamento do L2999. Vou até colocar já em tela cheia aqui. E a análise desses terminais, a análise desse componente, por que a gente vai analisar ele? Porque é um componente muito problemático. Então, o L9929, que é o responsável ali pelo corpo de borboleta, se ele estiver com problema, a central não funciona. Apesar de ser responsável pelo corpo de borboleta, muitos problemas que o L9929 pode ocasionar, por exemplo, a queima dele, a carbonização, que é bem comum nas centrais ali ME7530, né, que vai em Gol, que vai em Polo, que vai em Jetta, que vai em Fox, vai em vários carros ali. Então a queima dele, a carbonização pode impedir do carro ligar, pode impedir do carro armar a bomba, bater bico, bobina. Então ele é um componente bastante importante na central, tá? Por mais que ele seja o CI responsável pelo corpo de borboleta, ele é bastante importante, ele pode fazer a central parar por completo. Então, por essa importância e por dar muito problema, só para você que trabalha com módulo de injeção, você sabe o quanto que esse CI ele apresenta problema, então você sabe o quanto ele é importante. De qualquer forma, mesmo para quem não trabalha com módulos de injeção, eu vou estar passando análise do CI, né? Então, como que se analisa o circuito integrado? Acabamos de passar aí por várias aulas, né, de componentes eletrônicos e tivemos duas aulas ali mostrando como que analisa um circuito integrado. Então, vamos pegar os conhecimentos que tivemos naquelas duas aulas, a aula foi dividida em duas partes, e vamos aplicar em um componente aqui em módulo de injeção eletrônica. Beleza? Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta, compartilha e vamos que vamos. CI. A primeira coisa que a gente precisa entender é os passos de funcionamento de um CI, que é a abreviação para circuito integrado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que um CI funciona, como que um circuito integrado funciona. Ele segue uma sequência de start, uma sequência de inicialização para o seu funcionamento, que é essa que eu coloquei na tela aqui para vocês. A primeira coisa é o VIN, que vai ser a alimentação. Esse VIN, a nomenclatura pode mudar. Pode ser VIN, pode ser VCC, pode ser VS, pode ser qualquer outra nomenclatura que o CI ele tenha, tá? Nesse caso aqui eu coloquei VIN para simbolizar, como V é a simbologia para tensão e IN é de input, entrada. Então, tensão de entrada para simbolizar ali a alimentação dele, beleza? Mas poderia ser outras nomenclaturas, como a gente tem várias variações de nomenclaturas. Então, a primeira coisa que um CI ele precisa é da alimentação dele. Então, depois que o CI tiver a alimentação, a gente vai precisar da habilitação. O que é a habilitação do CI? A habilitação nada mais é do que a ativação, como eu coloquei aqui no slide. Né? Vamos supor que você saiba dirigir carro, mas se você não tiver habilitação, você não vai dirigir, porque você não pode. Então, o CI ele é mais ou menos da mesma forma. Né? Ele pode até estar sendo alimentado, mas se ele não estiver habilitado, ele não vai funcionar. Tá? Então, você precisa ter, em primeiro lugar, a alimentação, tá? E depois da alimentação você precisa dessa ativação, dessa habilitação, que eu coloquei a abreviação de EN, que é a abreviação para Enable, né? Que é a abreviação, vamos supor aí, universal, a mais utilizada. Não é a única, mas é a mais utilizada aí para ativar os componentes, né? O Enable. Então, basicamente, você precisa desses dois primeiros passos. Primeiro, alimentação, depois ativação. Você tendo alimentação e você tendo ativação, aí o CI ele vai começar a trabalhar, vai começar a funcionar. Nessa parte aí de funcionamento, nessa parte de processamento e saída, vai variar de CI para CI, né? Vai variar de acordo com a função dele, para que ele foi projetado. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? I2C, que é um protocolo de comunicação, mas nós temos I2C, nós temos SPI também. ADJ, que é ajuste de frequência. VREF, tensão de referência. VREG, tensão regulada, FB, que é de feedback, né? E o Valт ali, que é a saída. Então, isso vai variar de CI para CI, mas vocês precisam ter esse modelo de funcionamento de CI na mente, tá? Então, primeira coisa, um CI precisa de alimentação, depois precisa de habilitação. Depois disso, ele vai ter o processamento e a saída, né? Que é o funcionamento dele. Para ele poder funcionar, obrigatoriamente precisa de alimentação e ativação, beleza?
Sabendo disso, vamos para o nosso CI, né? O CI que nós vamos estudar aqui nessa aula, que é o L9929 da ME 7.5.30, né? Dessa central aí, que ele fica nessa posição aí indicada da placa da central. Normalmente quando ele queima, ele pode apresentar vários sintomas diferentes, ele pode apenas danificar um setor específico internamente dentro dele, visto que ele é um CI, circuito integrado, então dentro dele tem vários outros circuitos, várias outras que vão executar várias outras funções, então apenas um circuito desse dentro dele pode dar problema. E de fato, o carro pode funcionar, pode ligar e apenas não acelerar. Então isso aí vai depender de caso para caso. Como também o mais comum, ele pode queimar de fato e carbonizar, onde ele vai levar o capacitor, ele vai carbonizar que às vezes arranca até as trilhas e vai levar os MOSFETs lá do outro lado também, beleza? A placa é composta por outros CIs, cada um com sua função, como mostra na imagem ao lado, que é essa daí. Como está nesse mapeamento aí, o 1 é o drive do corpo de borboleta, que é justamente o nosso L9929, que é dele que nós vamos falar nessa aula e estudar a fundo o seu funcionamento pino por pino, qual que é a função de todos os terminais desse componente, tá? Então vamos lá. Essa aqui é o datasheet, né, a imagem do pinout dele ali, do L9929, para a gente ter uma ideia de mais ou menos o funcionamento ali, para que serve em cada pino, tá? Então nós temos ali o pino 1 e o do outro lado, que é o pino 24, né, que a câmera um pouco tá aqui na frente, mas dá para vocês verem ali que também é GND. Deixa eu ver se eu consigo botar a câmera aqui para vocês verem, ó. Vendo? Ele é GND nesse 24 aqui, tá? Então dá para vocês verem aí, tá? Então nós temos aqui pino 1 e pino 24 GND. Temos outros GNDs aqui embaixo, ó, pino 11, 12, 13 e 14. E aí nós temos os outros terminais, SCK, input 1, NC, VS, VS. Então vamos entender o funcionamento de cada um desses terminais, pino a pino, para que eles servem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, GND nada mais é do que abreviação para ground, ou seja, terra, tá? Então, onde tiver GND é terra, é o aterramento do CI. Então, nós temos aqui GND pino 1, pino 2, pino 11, 12, 13 e 14, são 6 GNDs, 6 terminais para GND. Então, nós temos aí 6 aterramentos no CI, tá? Caso um deles rompam, tem que refazer todos, porque como eu disse, é um circuito integrado. Dentro do componente são vários outros circuitos. Então se você tiver um bloco, né, porque o CI ele funciona por blocos. Então se você tiver um bloco que ele só tem um aterramento desses aí e esse aterramento rompeu, o CI não vai funcionar, né? Então você precisa de todos os aterramentos funcionando normalmente. Depois que você tiver os aterramentos, o que é que a gente precisa na segunda fase de funcionamento do CI? Enable, ativação. Nesse caso vai ser no pino 16, tá? Então nós temos aqui Enable no pino 16, ou seja, ele precisa estar habilitado. Antes disso, ele precisa estar alimentado, né? Eu falei aqui do aterramento como se fosse a alimentação. Mas a alimentação aqui desse aí vai ser aqui, ó, pino 5, 6, pino 19, tá? Então nós temos essas alimentações aí, ó, pino 5, 6 e pino 19 vai ser a alimentação desse aí. Ele tem outros dois inputs aqui, ó, que é o input 1 no pino 3 e o input 2 no pino 22. E ele vai ter o out, né, que é referente a esses inputs aqui. Out 1, pino 7 e 8 e Out 2, pino 17 e 18. Então ele recebe uma tensão e ele libera também, tá? Mas a alimentação de fato para o CI é pino 5, 6 e pino 19, tá? E aí, ele tendo os aterramentos e tendo a alimentação, tá? Tendo essas alimentações, ele vai precisar também do nosso Enable. E o Enable aqui vai ser no pino 16. Então, se ele tiver aterrado bonitinho, 100%. Se ele estiver recebendo a alimentação, pino 5, 6 e 19. E se ele receber essa habilitação, ele vai começar a trabalhar, vai começar a funcionar. Quando ele começa a funcionar, aí ele vai ter aqui um processo, um funcionamento, né, uma inicialização do seu protocolo de comunicação. Esse CI, ele trabalha com protocolo de comunicação SPI, tá? Para quem já entende, né, o protocolo SPI ele precisa de um chip select, ele precisa de uma linha de clock, dados que vão e dados que vêm, tá? Nesse caso aqui nós temos uma linha de clock aqui no pino 2, tá? SCK é a abreviação para clock. Nós temos dados que vão, SO, né, que é Slave Output.
dados que vêm, tá? Slave Input, aqui no pino 10. E nós temos o SS, que é Slave Select, que é o chamado também de Chip Select, onde vai ser selecionado o escravo para manter a comunicação. Então, nós temos aqui o nosso protocolo SPI. Esse aqui é uma alimentação, também faz parte do protocolo SPI, esse DMS aí, que nada mais é do que uma alimentação, é uma alimentação extra, vamos colocar entre aspas aí, para o modo de diagnóstico do protocolo SPI, tá? Mas o principal mesmo vai ser a linha de clock, né? Para quem entende ali, se você não entende, não sabe como funciona essa questão de protocolo de comunicação, protocolo SPI, protocolo I2C, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico essa questão de protocolos, de funcionamento dos protocolos, protocolo SPI, protocolo I2C, o que é, para que servem, como que funciona, como que a gente analisa também, tá? Então dá uma olhada no canal aí que tem esses vídeos. Mas nós temos aqui, ó, pino 2, uma linha de clock, pino 9, dados que vão, pino 10, dados que vêm, e o Chip Select, que aqui está nomeado como SS, que vai ser o Slave Select, né? A seleção do escravo no pino 20, tá? Temos esse Disable, né? Que como o nome já disse, a gente tem o Enable, que é para habilitar, o Disable é para desabilitar. Temos os pinos NC, né? Os pinos NC são abreviação para No Connect, ou seja, não está conectado a lugar nenhum, tá? Então, dessa forma, nós analisamos todos os terminais do CI, tá? GND, nós temos aqui a alimentação, o input e o out, né? Que entra, tensão e sai. O protocolo SPI, alimentações, Disable e NC, tá? E esse aqui também que faz parte do protocolo SPI, que é a alimentação ali para a parte ali do modo diagnóstico do SPI, tá? Então, basicamente é essa aí. Esse é o funcionamento, essa é a leitura e essa é a função de cada terminal do L9929. Vou colocar em outro slide porque eu separei aqui de uma forma melhor para ter como se fosse ali uma tradução, né? GND terra, pino 1. Pino 2 é o clock do protocolo SPI, pino 3 é uma entrada, pino 4 sem conexão, né, que é NC, pino 5 alimentação, pino 6 alimentação, pino 7 saída daquela entrada, pino 9 que é o serial out, né, que é os dados que vão, o serial in, que vai ser os dados que vêm, né, do protocolo SPI. Aqui tem vários terras, né, 11, 12, 13, 14, 15... O pino 15 é a seleção do modo diagnóstico, que precisa dessa alimentação que eu falei para vocês do SPI, que é o DMS. 16 é o Enable, habilitação. 17 e 18 saídas. 19 a alimentação também. Pino 20 é o Slave Select, né, que eu disse que também é traduzido como Chip Select, que é a seleção do escravo. Nesse caso aqui está SS, que é Slave Select. Temos o 21, que vai ser a desabilitação, Disable. 22 é outra entrada, né, que é o input 2. 23 no connect NC e o 24 vai ser terra GND, tá? Então essas são as funções de todos os 24 terminais do L9929. Eu quero entender mais a fundo, quero saber como que funciona mais a fundo esse protocolo SPI do L9929, quero entender no osciloscópio como que funciona esse módulo, essa seleção do modo diagnóstico, eu quero entender como é que funciona mais a fundo. Beleza, entendi ali o funcionamento de cada pino, todos os terminais, né? Porque muita gente acha que quando você pega um CI desse para analisar, só tem que analisar terra, alimentação e saída, mas não. Se você pegar um CI desse que está faltando, por exemplo, o Enable, você pode colocar quantos CIs você quiser. Você pode colocar em CI de placa funcionando, CI novo. Não vai funcionar, porque o problema não está no CI. O problema está que o circuito não manda o Enable para aquele CI. Se você tiver um problema no protocolo SPI, por exemplo, e você não tiver uma linha de clock funcionando corretamente, se você não tiver um Slave Select funcionando corretamente, se você não tiver, por exemplo, um serial out ou um serial in funcionando corretamente, você não vai ter o funcionamento do CI. O CI não vai funcionar, vai entrar em proteção. E aí você vai colocar outro CI, vai colocar outro, achando que todos os CIs estão com problema, quando na verdade o problema está na placa, porque o CI não tem problema, né? Então você precisa saber analisar, precisa saber a função de cada terminal. Não é somente,
Tem 24 pinos, mas não precisa saber a função de todos. Claro que precisa, é claro que deve. Se você trabalha com eletrônica, você trabalha reparando central, qualquer outro tipo de placa, não existe essa, não precisa analisar tudo. Precisa. Não confunda você não saber analisar tudo com não precisar analisar tudo. Se você não sabe analisar, não significa que não precisa. Precisa. Mesmo que você não esteja precisando agora, mas vai chegar um momento em que você vai trocar um CI, trocar outro, pegar um CI que você tem certeza, 100% de certeza que está funcionando, vai trocar e não vai funcionar, porque o problema não está no CI. Vai chegar um momento que você vai ter que analisar o circuito, e se você não souber, você vai condenar a placa, sendo que a placa tem reparo. Não vamos ser apenas trocadores de componentes, vamos saber eletrônica, vamos saber analisar a placa para poder fazer o reparo, tá? Então, essa é a função de todos os terminais aí do tão famoso L9929 das 7530, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, da análise desse CI. Se você quer que eu traga outras análises de outros componentes, né? Analisando pino a pino, a função de cada terminal, de outros componentes aí que também dão bastante problema nas placas de módulos de injeção, beleza? Valeu, falou, até a próxima e até o próximo vídeo. Até mais.